Bom dia a todos. Bem-vindo ao nosso primeiro webinar do PRH 11. Hoje a gente vai ter os nossos palestrantes, o engenheiro Vinícius Girardi. Ele é formado em Engenharia Mecânica pela USP, São Carlos, mestre em Engenharia Mecânica pela Poli-USP e tem uma pós-graduação em Engenharia de Petróleo na PUC do Rio. Trabalha com simulação computacional há mais de 10 anos e desde 2012 atua na área de petróleo e gás na E3S, atuando na elaboração de projetos de pesquisa e desenvolvimento de software focados em engenharia de reservatórios, perfuração, completação de poços, elevação e garantia de escoamento. E junto, com ele, também trabalha na E3S, o engenheiro, o doutor Carlos Eduardo Fontes. Ele é engenheiro químico, mestrado e doutorado pela COP, UFRJ, e trabalha mais de 20 anos de experiência no uso de simulação para a solução de desafios nas mais variadas indústrias, em particular em óleo e gás. Bom, e eles hoje vão falar de soluções de simulação e software científico na cadeia de óleo e gás. Eu agradeço desde já a disponibilidade dos nossos palestrantes, a contribuição e o compartilhamento do conhecimento de vocês conosco, enriquecendo aí o nosso programa de recursos humanos dentro dessa área. Bom, nós teremos aí aproximadamente 45 minutos de apresentação e depois a gente segue para perguntas e discussões que vai ser mediada pela professora Cíntia e pelo professor Natan. Então, bom dia, por favor, podem iniciar a apresentação. A Francine vai fazer a administração e passar para vocês aí a gerência da apresentação. Tá joia. Bom, acho que começo eu aqui. Então, vamos começar a conversa. Deixa eu compartilhar aqui a minha apresentação. E aí vai ficar mais fácil de conversar. Bora. Todos já conseguem ver? Sim, já conseguimos. Tá. Perfeito, então. Bom, então, como gentilmente o professor já nos apresentou aqui, meu nome é Carlos, eu já milito nessa área de simulação aplicada em engenharia, soluções de problemas de engenharia, projetos de engenharia, inovação, já se vão realmente mais de 20 anos. Na verdade, chegou o ponto, quando chegou a 20 anos eu parei de contar. Falei, para essa bobagem, não sei contar mais que 20, E daí para frente eu chamo só de experiência. E o que acontece, na verdade, a gente particularmente fica encantado com situações como essa, que a gente pode levar para o pessoal mais jovem que está entrando nessa área, todas as possibilidades que tem diante de si nesse mundo aí de engenharia, e particularmente de simulação ligada à engenharia, que é alguma coisa que vem crescendo muito, muito fortemente no mundo todo, por vários motivos, motivos ligados à sustentabilidade, motivos ligados ao custo de qualquer tipo de inovação, qualquer tipo de projeto hoje em dia. As coisas têm que ser feitas dentro de um ambiente controlado, como um computador, que você pode fazer basicamente qualquer coisa sem correr risco, sem ameaçar a natureza, sem desperdiçar recursos, coisas desse tipo, Então, isso eu já comecei trabalhando com isso já faz realmente bastante tempo. E o que a gente pretende hoje é apresentar rapidamente o que é E3S óleo e gás, apresentar alguns casos de aplicação dessas tecnologias para projeto e troubleshoot de equipamentos, depois diretamente na área de produção, upstream especificamente, E ainda no final, o Vinícius ainda vai apresentar o perfil das pessoas que normalmente estão ligadas a essas áreas de atuação, Bom, então, começando aqui,
Me permitam dizer que a 3S esse ano completou 25 anos de vida, né? E começou com uma software house, um spin-off, que surgiu no Laboratório de Engenharia Mecânica da Federal de Santa Catarina, né? Lá no Laboratório de Profissão Alisca. Então, até hoje, a sede é em Florianópolis, e a gente se caracterizou por uma intensa vontade de espalhar esse conhecimento ao nosso redor, o que permitiu que a gente se espalhasse por toda a América Latina, México, Estados Unidos, a gente tem 2 sedes lá, Península Ibérica e recentemente até a França, né? Como software house, nós nos especializamos basicamente em produzir softwares para engenharia, para a utilização de engenharia, soluções para engenharia. Tivemos um êxito bastante considerável nisso. Hoje nós temos pelo menos 2 softwares de caráter mundial, temos distribuidores no mundo inteiro, literalmente. Na área de elementos discretos, por exemplo, nós somos já hoje, indisputavelmente, o padrão, né, mundial. E vendo esse sucesso, outras software houses nos buscaram, como a ANSYS, por exemplo. E hoje nós, além de representarmos nossos produtos em vários desses territórios, nós também representamos a ANSYS na América do México, né? Basicamente para baixo, nós trabalhamos com a ANSYS também. Bom, então o que a gente vai apresentar hoje aqui são esses 2 aspectos, né? O aspecto de produzir um software, como aplicar esse software que a gente produziu e, eventualmente, utilizar também esses softwares de parceiros para também aplicar e resolver problemas de consultoria, problemas de projeto, inovação e, eventualmente, até troubleshooting na engenharia, né? Só para que vocês vejam onde nós estamos instalados, nós temos um footprint bastante amplo, porque a física, na verdade, é a mesma, o que muda é a aplicação. A gente tem um footprint bastante forte na área de óleo e gás, nós também o temos em mineração, em appliance, automobilístico, aeroespacial, o que vocês quiserem, siderurgia, o que vocês quiserem pensar, efetivamente nós temos uma atuação bastante forte, né? A E3S Óleo e Gás é um setor dentro da E3S especificamente que se dedica especificamente ao óleo e gás, né? Desde, novamente, desenvolver softwares específicos para esses nossos clientes, como também aplicando os nossos próprios softwares para resolver problemas que esses clientes efetivamente venham trazer para a gente tentar ajudá-los de alguma forma, né? As nossas 3 grandes áreas, de maneira geral, dentro da 3S, estão ligadas à parte de CAI, que a gente chama de CAI, que na verdade tudo que a gente faz é engenharia auxiliar do computador, né? Mas, de maneira a gente chama de CAI aqui, tudo que está ligado às atividades associadas ao ANSYS, ao Flownex, que é um simulador de sistemas, e o Bold Frontier, que é um grande otimizador, uma empresa italiana, o Flownex da África do Sul. É uma grande casca que você coloca sobre os outros softwares que trabalhamos para aplicação de várias técnicas avançadas de otimização para permitir que você, por exemplo, otimize um processo ou, eventualmente, mesmo equipamentos, né? Seja em que ponto do processo for. No óleo e gás, a gente pode dizer, que é o outro extremo aqui, né? A gente pode dizer que a gente trabalha desde a rocha lá do reservatório até o posto de gasolina, e se você quiser, como a gente trabalha na área automobilística, dentro do carro também, e dentro do motor de combustão, no avião, na turbina, onde vocês quiserem, a gente consegue utilizar a simulação para, de alguma forma, otimizar um projeto ou um processo que esteja em andamento ali, né? No meio do caminho aqui nós temos o ROC, que é efetivamente um outro setor de bastante orgulho nosso, como eu falei. Hoje em dia, é um software de padrão mundial na área de elementos discretos, né? O ROC é 100% brasileiro, assim como várias nossas soluções de óleo e gás. Mas vamos lá. Rapidamente falando, até para a gente poder dinamizar aqui, dá tempo para a gente falar das aplicações, né? A ANSYS ela oferece para a gente, como parceiro, a possibilidade de a gente utilizar várias tecnologias, seja na área de análise de estruturas, seja forças, tensões, ciclo de vida, fadiga, fluxo dinâmica, escoamentos internos e externos, trocas térmicas, o que você quiser imaginar, erosão, a parte de eletromagnetismo, que hoje em dia é muito viva, né? Se você quiser saber, por exemplo, dentro de um umbilical, a potência de um sinal, se o sinal vai chegar de maneira inteligível onde tem que chegar, com a potência que tem que chegar, interferência de sinal, o que vocês quiserem imaginar em termos de IoT, tudo isso está inserido dentro de análises de simulação de eletromagnetismo. Então, hoje em dia, se você pensar em óleo e gás, sem pensar
nessas possibilidades de simulação eletromagnética, você está capenga, né? Você tem uma física a menos faltando aí. E muitas outras coisas nessa plataforma que a gente oferece aqui a partir dessa parceria com a ANTES. O ROP, como eu já falei, é a parte de elementos discretos. Você trabalha acompanhando cada partícula como individualmente. Você pode botar a partícula no formato que for. Se quiser, você escaneia uma partícula, coloca dentro do nosso simulador. Ele é capaz de simular todas as interações que eles vão ter entre as milhões, eventualmente, bilhões de partículas que estão envolvidas em determinado escoamento, né? A gente pode pensar, por exemplo, de maneira clara aqui, por exemplo, o gravel packing dentro da área de upstream, quando você vai na parte de construção de poço, por exemplo, né? E a área de óleo e gás, né? Em que a gente vai desde, como eu falei, da rocha até o posto, né? A gente vai lá desde o reservatório, poço, transporte até o processamento primário, o midstream, o processamento para a separação das diferentes frações e assim por diante, né? A gente realmente tem atuação em todas essas áreas. Com o desenvolvimento de softwares próprios, que é inclusive o tema principal dessa palestra, principalmente na área dos reservatórios e na área de perfuração, né, e de flow assurance. A parte de equipamentos, a gente utiliza mais realmente o apoio que a gente vem da ANTES, por exemplo, ou da Flowmaster, né? Então, chegando rapidamente aqui na questão dos exemplos de projetos, né, que eu quero que dê bastante tempo para a gente poder conversar sobre essas coisas. Por exemplo, nós temos projetos de análise e otimização de equipamentos, diversos equipamentos de separação, né? Então, se você trabalha na engenharia química, trabalha na engenharia de petróleo, você sabe que uma das coisas que a gente mais faz é separar coisa, né? E separar fluidos de maneira geral. Em produção de petróleo, a gente está falando de separar não somente água, óleo e gás, como está falando de separar também areia, separar cascalho, separar, eventualmente, partículas de sal. Ou seja, você tem toda uma complexidade, né, de escoamentos ali, e que depois te permite, te obriga a fazer estágios de separação. E separar esses fluidos não é um negócio simples, né? Exige realmente tecnologia. Esse exemplo que está aqui à esquerda mostra bastante isso. À medida que você tinha simplesmente um separador primário, que o óleo e que a corrente, né, chegava direto nele, simplesmente não ocorria separação, né? Não ocorre separação. Na hora que você consegue botar um distribuidor, cuja principal função, na verdade, é diminuir a turbulência dentro daquele separador, aí você consegue ter êxito na separação das fases que você realmente precisava para depois poder, cada uma dessas fases, seguir o seu caminho no processo de produção de óleo e gás, né? Aqui, à direita, nós temos ciclones, e na verdade aqui é o hidrociclone, em que você pode, mais uma vez, analisar o desempenho desse aparelho, eventualmente utilizá-lo, para que você consiga fazer separações. E à medida que esses equipamentos agora vão se compondo, por exemplo, você já tem hoje, muitas vezes, separadores tipo hidrociclones dentro de separadores primários, por exemplo, né, para te ajudar a realmente separar as fases e outras composições interessantes, que você pode fazer e testar dentro do computador, né? Essa que é a parte interessante desse processo. Na parte de ciclones e hidrociclones, a gente já trabalhou isso tantas vezes e com tanta convicção que a gente tem de validação, que hoje em dia, se a simulação não está batendo com o experimento, é bem possível que o experimento é que esteja com algum problema. E eu conto até uma história para vocês. Algum tempo atrás, um cliente nosso teve um problema desse, e quando a gente foi visitar o laboratório, todo o sistema de simulação física, ou seja, o seu equipamento de experimento, ele estava montado em cima de uma mesa, e à medida que você ligava a bomba para poder fazer com que o fluido girasse, a mesa não estava fixa no chão e ela começava a dançar pela sala, né? Colocando uma aceleração extra dentro do processo físico, que fazia com que ele realmente se diferenciasse em relação ao que a gente achava que estava simulando, né? Então, aliás, isso de maneira geral é uma coisa muito, muito importante dizer, né? Trabalhe você com simulação, trabalhe você com experimento, e os dois são complementares, os dois são fundamentais. Não há como alguém dizer para você, esquece agora o experimento, tá? Só de simulação, ou hoje em dia, não, faz só experimento, a simulação é coisa de nerd maluco. Não vá atrás disso, nem para uma ponta nem para outra. E procure se inteirar no que está acontecendo nas duas áreas. Porque
se vocês, quando forem trabalhar com alguém que faz simulação ou alguém que faz experimento, vocês têm que ter certeza que estão fazendo a mesma experimentação, seja computacional, seja física, né? Para quem gosta de engenharia química, como é o meu caso, minha formação é engenharia química, toda vez que eu vejo uma coluna de destilação, o meu coração bate mais forte, né? É o processo com maior complexidade em termos de físicas dentro da indústria química, como você tem mudança de fase, você tem uma transferência de massa intensa de diferentes componentes dentre as fases líquida e gasosa. Nesse caso, especificamente, isso aqui foi tema de uma tese de doutorado de uma colega nossa, chamada Carolina Ropelato, que também é de origem aí de Santa Catarina, que hoje é responsável pela parte técnica na área de ANSYS, né? E nesse caso, especificamente aqui, havia um recheio estruturado que era aplicado no topo dessa coluna, que vivia dando problema, e a grande questão era, será que eu posso trocar esse recheio por sprays? Será que eles garantem o mesmo nível de mistura, o mesmo nível de troca térmica, para a gente poder garantir que o equipamento vai funcionar? E antes de tentar fazer isso fisicamente, nós fizemos dentro da simulação, com resultados muito bons, depois foi, inclusive, validado numa coluna na Reman, né? E até onde eu sei, isso agora está espalhado dentro do sistema lá da Petrobras, né? Uma outra coisa importante também que a gente pode fazer é medição, né? Medição de vazões, principalmente no caso quando a gente está fazendo, por exemplo, transferência de custódia, né? Você produziu óleo, você tem que passar isso para uma outra empresa, por exemplo, para ela poder dar o seu uso, né? Ou seja, e você tem que saber qual é a quantidade que você está passando de óleo com convicção e com confiança. Há situações, por exemplo, em que pela norma você tem que ter certas dimensões, a montante e a jusante, né, de um determinado sistema de medição, de vazão, para garantir que a coisa funcione segundo a norma. Só que hoje em dia, no mundo apertado que a gente vive, por exemplo, de plataformas de petróleo, às vezes não é possível aplicar essa norma. Esse caso que vocês estão vendo aqui na frente, esse caso aqui desse Centuri, foi um desses casos que a gente precisou ajudar com a simulação, porque simplesmente não era possível colocar as dimensões previstas na norma. E a grande pergunta era, será que eu consigo medir com confiança a vazão que eu tenho dentro nessa linha? Né? E o sucesso desse trabalho foi tão grande, aqui vocês veem um gráfico, que é uma comparação com os dados experimentais com os dados numéricos, praticamente vocês não conseguem ver a diferença entre as duas. O sucesso foi tão grande que a norma foi atualizada e se coloca no final que, quando não for possível observar as condições da norma, indica que se faça simulação CFD para verificar a condição, né, de medição e tudo mais, né? A gente não faz só CFD, a gente não faz só, vamos dizer assim, fazer com que o fluxo continue. Nós podemos também analisar situações em que, numa situação de emergência, né, você tem que atuar de tal forma a interromper um fluxo, por exemplo, né? E isso aqui, por exemplo, é um sistema que te permite interromper um fluxo numa coluna de produção, em caso, por exemplo, de uma eventual insurgência, né? Uma coisa desse tipo assim. Análise, por exemplo, para erosão de dutos, né? Isso é uma coisa que é bastante comum. Aqui você tem a combinação de fluidodinâmica com elementos discretos para permitir que você analise, por exemplo, a colisão das partículas que são injetadas numa tubulação nas paredes e possa observar com o formato que você quiser, aí no caso, os dois formatos que a gente utilizou nessa simulação, e a gente consegue observar quais são as zonas em que efetivamente você vai ter mais erosão sendo feita, né? Acontecendo por conta de colisão com a partícula, por conta do próprio deslocamento, as partículas não são homogeneamente distribuídas no fluido, etc, etc, né? E com isso você consegue medir, inclusive, e fazer uma previsão de quanto tempo vai acontecer, que você tem que fazer uma manutenção para o potencial perigo de perfuração, né, da tubulação. Claro que você não vai fazer isso, você vai projetar em função disso o seu tempo de manutenção preventiva, você vai, com cuidado, reforçar os pontos que têm que ser reforçados, né, e assim por diante. Mas você consegue analisar, aqui, por exemplo, analisando aqui à direita, a taxa de desgaste que você tem nessas tubulações, né? É isso aqui. Agora, para falar justamente sobre a parte upstream, né?
Eu vou chamar aqui o Vinícius, ele vai ter a possibilidade de apresentar, inclusive, a utilização de nossos produtos, né? Especificamente nessa área, né? Vinícius, você segue? Sim. Bom dia a todos. Seguindo aqui com alguns exemplos das nossas tecnologias de simulação, o Carlos comentou mais o uso da tecnologia de análise estrutural e análise de fluidodinâmica tridimensional aplicada a equipamentos, mas a gente tem um braço de tecnologias próprias que varre o upstream, que a gente fala do poro, até o primeiro separador ali nas plataformas, né? Então, a gente divide o upstream dentro do E3S em 3 áreas. Um é a área de engenharia de reservatórios e geologia. A gente tem alguns projetos, eu vou dar o exemplo de um bastante recente. Depois temos o que a gente chama de perfuração e completação e estimulação dos poços, que já é uma outra disciplina, e, por fim, produção e garantia de escoamento, onde a gente fala de fluxo multifásico, simulações 1D, 3D, esse tipo de coisa. Então, Carlos, se puder passar para o próximo slide. O primeiro exemplo que eu queria trazer aqui para vocês é o que a gente tem trabalhado bastante com petrofísica digital. Então, o que é a petrofísica? O engenheiro de reservatório, quando está ali explorando as jazidas, né, ele precisa saber propriedades da interação da rocha, reservatório, com os fluidos que estão lá. Geralmente água e óleo, ou água, óleo e gás, ou água e gás. E daí extrair propriedades que sejam representativas para fazer simulações. Então, permeabilidades, porosidades, permeabilidade relativa, pressão capilar, enfim. Esses processos são feitos em laboratório, e esses experimentos levam bastante tempo e, enfim, uma maneira que tem se estudado bastante, é um tópico bastante quente na parte de pesquisa para óleo e gás, é como tentar fazer esse processo todo digitalmente. Então, a ideia é colocar um plug dentro de um tomógrafo, esse tomógrafo consegue fazer imagens da parte interna dessa amostra de rocha, e, aí pode passar, Carlos, fazer, puder clicar aí no vídeo, e fazer uma reconstrução 3D dessa amostra. Então, com essa reconstrução 3D, na verdade, você tem digitalmente os poros e as conexões, e a matriz da rocha. Com esses poros e conexões, a gente tem uma técnica dentro do software POR, que é o que está indicado ali acima à direita, para tentar estimar essas propriedades. Então, no próximo slide, a gente tem essa técnica de reconstrução de rede de poros, nada mais é do que tentar fazer uma rede hidráulica das conexões entre esses poros, e através de simulações e modelagem matemática, levantar propriedades como permeabilidade relativa, pressão capilar, porosidade absoluta, porosidade conectada. E isso, para a indústria, pode ser um ganho muito grande, porque essas técnicas podem ser até 90 vezes mais rápidas do que o laboratório tradicional, onde tem que fazer todo um experimento de injeção de fluidos, limpeza de amostra, etc. E tal. Então, esse é um projeto, é um software comercial desenvolvido pela E3S em parceria com uma empresa brasileira, Concremate, financiado pelo FINEP, mas hoje a gente já utiliza dentro da Shell e de algumas outras empresas que estão apostando aí nessa tecnologia. O próximo slide, sai daí da área de reservatórios, mais especificamente de petrofísica, para a área de perfuração, completação e estimulação. Então, dado que o reservatório foi descoberto, você precisa furar um poço para produzir os fluidos que estão lá, né? A gente sabe que isso dentro da indústria offshore é uma das principais atividades, se não e uma das mais caras na fase de desenvolvimento do campo. Então, perfuração de poços offshore é uma atividade de alto impacto para a indústria. E para isso a gente desenvolve com a Petrobras desde 2005 um software que é batizado de PWDA, que ele
lê em tempo real dados da perfuração, então ele lê dados dos sensores que estão lá no fundo do poço, dados da plataforma, enfim. Coleta tudo isso através de um protocolo, alimenta, utilizando esses dados, alguns simuladores, que em tempo real analisam o que está acontecendo e aí tomam decisões. E essas análises baseadas nas simulações e algumas heurísticas, em alguma inteligência do software, dá uma conclusão e avisa o operador, fala, olha, tem algum problema acontecendo, provavelmente é tal problema, você deveria tomar uma ação, aí o operador toma uma decisão e comunica a plataforma para fazer, parar a perfuração, trocar um equipamento, enfim. Com isso, para dar um exemplo no próximo slide, eu tenho um exemplo de um problema muito comum, que é o que a gente chama de washout, que nada mais é quando a coluna de perfuração tem um trinco e começa a ter um vazamento. Agora, você imagina um poço aí do pré-sal, com 5 km de extensão, 7 km, durante a perfuração, em algum tubo que está dentro do poço, você tem um vazamento desse, e depois essa trinca pode evoluir para uma fratura completa e ficar metade do equipamento dentro do poço, né? Então, isso é um perigo muito grande. Fazer a operação de pescaria é muito custosa, perde muito tempo de perfuração e custa muito dinheiro para o operador. Então, quando a gente detecta esse tipo de fratura, automaticamente aí pelo software, é uma economia de evitar um grande problema, né? Então, com isso e mais alguns diagnósticos, próximo slide, cara, a gente pode ver que a Petrobras está tendo um sucesso muito grande no uso da ferramenta, mais de 320 poços monitorados, 24 horas por dia, 7 dias por semana, entre julho de 2014 e dezembro de 2019. Cada diagnóstico relevante, que não é só o washout, existem alguns outros, economizam dias de sonda, né, o tempo de perfuração, e a economia projetada aí pelos diagnósticos do PWDA já está em 130 milhões de dólares. Então, imagina o quanto uma simulação em tempo real pode ser importante para otimizar a operação da companhia, principalmente nas suas atividades mais críticas. O próximo slide, ainda dentro da parte de completação e estimulação, a gente tem assim que o poço está pronto, você ainda, antes de colocá-lo em produção, pode fazer algumas operações, por exemplo, fraturas para tentar aumentar a permeabilidade na região near well, tentar entender quanto, se você pode fazer alguma forma do poço produzir mais. Então, a gente fez simulações usando tecnologias de CFD também, de disposição de fratura, tamanho de fratura e como isso poderia afetar a produtividade do poço. Então, uma fase mais de design, não de operação. No próximo slide, nessa mesma linha, a gente tem a operação de estimulação por ácido também. Então, o estudo era tentar entender qual era o efeito da acidificação na criação dos wormholes e tentar projetar uma operação de acidificação ótima, onde você injete o ácido na vazão correta, sem ser pouco ácido ou ácido demais, ou numa vazão que possa, em vez de criar wormholes, criar caminhos preferenciais que não são ideais, né? Então, a ideia do ácido é que ele consiga fazer essas fraturas ou esses caminhos na região do near well, e então você tem que fazer um design otimizado disso também. Então, no próximo slide, mais um exemplo de completação, né, que seria a operação de gravel packing. Você coloca uma camada de areia ou de algumas esferas ao redor do poço, do poço completado, do equipamento de completação, para evitar a passagem de finos, né, principalmente de areia de reservatórios pouco consolidados ou que tenha
esse problema. Carlos, o pessoal disse que a apresentação fica saindo e voltando. Está todo mundo tendo esse problema? Eu posso tentar projetar daqui da minha casa. Não, para nós aqui está tudo certo. Estou vendo tudo Tá tudo tranquilo. certo. Ah, tá bem. Então vamos continuar. Então, estava nessa parte. Esse não é uma operação de gravel pack, né? Isso é só uma simulação de um duto com partículas dentro, mas a ideia é a mesma, né? Tentar identificar o preenchimento de um espaço vazio com partículas, a fim de se projetar também essa operação, qual é a vazão que você pode injetar, qual é a quantidade de partículas, de distribuição de tamanho, enfim. Então, são simulações que podem ser feitas para otimizar a construção de poços, né? Então, a gente está na disciplina aí de construção de poços. No próximo... Só para observação, na verdade, a gente começou a trabalhar com isso faz algum tempo atrás, né, quando uma operadora, uma linha Petrobras, ela estava tendo problemas de embuchamento prematuro, né, na hora de aplicar o gravel, e efetivamente, quer dizer, eles claramente fizeram vários experimentos com isso também, eles viam a formação da onda alfa, quando a onda, e daqui a pouco voltava aberta muito mais cedo do que previsto, e eles realmente ficaram com problemas não só do poço em si, mas até estrutural, né? Porque o poço também precisa dessa composição para ter suporte também na estrutura. E esse é um exemplo só, porque a gente não podia usar lá os dados do caso específico, mas que a tecnologia é basicamente a mesma, né? Vou passar aqui. E aí, entrando na última disciplina, seria uma das mais que a gente tem mais apostado aí recentemente, desenvolvido tecnologia própria, que é a produção em garantia de escoamento. Então, o que a gente quer estudar nessa disciplina? Basicamente, garantir que o fluido que está lá no reservatório, na entrada do poço, chegue até a superfície de forma econômica e otimizada, né? Então, e como a gente sabe, as misturas de hidrocarbonetos aí, de petróleo têm uma termodinâmica complexa, eles têm liberação de gás durante trechos da tubulação, você pode entrar 100% óleo e sair uma mistura de gás e óleo. Quando você tem escoamento multifásico em dutos, você tem diferentes padrões de escoamento, você pode ter bolhas, você pode ter escoamento estratificado, anular, golfadas, enfim. E tudo isso tem que levar em consideração então, toda a geometria do poço, no caso offshore, das flowlines, riser, e então envolve não só caracterização PVT, mas como toda essa hidrodinâmica e transferência de calor 1D. 1D ou 3D. Por que não se faz 3D de um poço inteiro, com flowline e riser, como nos exemplos que o Carlos mostrou anteriormente? Basicamente por custo computacional. Na fase de design de projeto de poço, principalmente offshore, você quer rodar centenas de simulações ou dezenas de simulações para chegar num design otimizado, enfim. E as suas simulações não podem durar muito mais do que 5, 10, 20 minutos, porque senão você não vai ter tempo hábil de terminar seu projeto. Então, para isso, a gente desenvolveu aqui no Brasil, dentro do D3S, o AlphaSim, que ele é um software para escoamento multifásico e garantia de escoamento 1D, que simula de forma de regime permanente e regime transiente as operações mais comuns aí na área de produção e garantia de escoamento. Então, no próximo slide, ali na direita, né, tinha um exemplo do padrão de fluxo e tal, uma representação um pouco mais visual do que a gente tenta simular numericamente, mas basicamente os resultados finais são na forma de perfis de pressão, perfis de temperatura, vazão de óleo, vazão de gás, vazão de água, como está nesse slide agora. Então, esse aqui é um exemplo de um poço, que ele tem ali uma região vertical, embaixo dá para ver a trajetória completa, né? Então, a gente tem um esquemático do poço, flowline e riser, e embaixo a trajetória real, então é um poço desviado, com uma flowline bastante longa, numa região descendente, antes de entrar no riser ali em amarelo, que chega na plataforma. Então, o estudo basicamente tem uma flowline muito longa, num trecho de descida, antes de uma região ascendente, que é uma característica clara aí de problema de golfada severa.
E o estudo era, para quais vazões de líquido e gás eu tenho ou não tenho problema de intermitência e de golfada severa. Então, nesse caso, a gente estudou 4 vazões e descobriu que ali abaixo da vazão Q4, que é uma vazão um pouco mais estável, todas as outras formavam grandes golfadas em diferentes frequências, aí, dependendo da vazão. Então, para o operador é importante saber que se ele, durante o ciclo de vida do campo, o reservatório perder pressão ou tiver alguma coisa que ele vai operar numa vazão baixa, ele tem que tomar cuidado para ela não cair abaixo dessa vazão Q4, limite, ou que ele use outras técnicas, como injeção de gas lift ou alguma coisa assim, para mitigar esse tipo de problema. No próximo slide, também continuando nesse assunto da golfada, aí a gente simulou também, num outro projeto, usando 3D. Porém, qual a diferença? Né? Esse caso, a gente quis simular usando a tecnologia de CFD 3D, um trecho do riser de 1 quilômetro, e rodou por algumas horas, seria o equivalente a algumas horas de operação, acho que 2 horas, né, Carlos? E para isso, para simular 2 horas de operação, eu precisei de 1 semana de simulação. Não. Tempo de computação. 1 mês. 1 mês de tempo de computação. Então, imagina se eu tentasse resolver o meu poço completo, isso é só um trecho do riser, e em diversos cenários de operação. É inviável. Então, por isso que a tecnologia 3D é legal, para às vezes você entende o fenômeno que você não está conseguindo capturar bem no 1D, ou que você está com algum tipo de dúvida mais local, mas o 1D ele é uma simulação mais sistêmica, e a gente fez aquela simulação anterior ali, cada caso, em coisa de 20 minutos, 10 minutos. Então... A simulação 3D, efetivamente, ela tem uma utilidade fantástica. Se você quer especificamente analisar alguma coisa que está te trazendo algum problema em algum trecho específico, algum detalhamento que você está querendo ver ali, ou, que é o principal hoje em dia, por exemplo, aqui, você pode utilizar isso como um grande laboratório virtual que vai, inclusive, te alimentar o seu simulador unidimensional, né? Porque você, eventualmente, você validou o seu código, validou o seu modelo, né? Numa situação controle de laboratório, por exemplo. Você pode agora ficar variando essa geometria, vamos dizer, desse riser, dessa tubulação, e vendo se o seu simulador unidimensional, né, que tem uma série de simplificações obrigatórias, se ele vai ser capaz, por exemplo, de detectar a mudança de regime de escoamento que a gente está observando no caso 3D. Então, você roda um caso desse de 1 mês, não pensando por isso vai ser a minha ferramenta de controle, a minha ferramenta de acompanhamento de processo, porque não vai ser. Mas ela vai ser a sua ferramenta para você poder, aí sim, ou fazer uma redução de ordem do seu modelo, ou eventualmente alimentar o modelo que já está pré-fabricado ali, para ser como se fosse esse modelo simplificado 1D, que no caso nosso é o AlphaSim, né, ser o gênero digital daquela linha que eventualmente vai te permitir fazer todo o processo de controle, né, associado a análise, vamos dizer assim, de que você vai precisar fazer para garantir que o escoamento vai acontecer de maneira correta, né? É importante só lembrar aqui sobre o AlphaSim, acho que tem mais exemplo no próximo slide. Ele é um projeto, um desenvolvimento da 3S, que hoje é um software comercial, mas ele foi financiado e desenvolvido em parceria com a Galp, através também do projeto da verba de P&D da ANP. Então, o foco dele é competir aí com outras ferramentas no mercado, como o Olga, da Schlumberger, da Flow, mas também resolver problemas mais peculiares do Brasil, resolver formação de hidratos, escoamentos com alto teor de CO2, principalmente coisas que deposição de incrustações inorgânicas nas linhas, coisas que são bastante desafios tecnológicos, principalmente aí do pré-sal. Aí entrando já agora, saindo do mundo do escoamento multifásico padrão, vamos dizer assim, que a gente está preocupado com os problemas causados pela hidrodinâmica, a gente também tem problemas de garantia de escoamento causado por
por compostos orgânicos ou inorgânicos ou fenômenos que acontecem ali durante a produção. Então, um muito comum, deposição de parafinas. As parafinas estão presentes no petróleo, então não tem muito o que o operador fazer. Quando ele estiver produzindo aquele óleo e aquele óleo tem parafina, abaixo de certa temperatura, essa parafina começa a se depositar nas paredes, e ele tem que fazer alguma coisa, ou injetar um químico, ou passar um PIG de tempos em tempos. Então, com a alfacinha, a gente simula essa deposição. Então, esse é um exemplo. Tinha um poço onshore, nesse caso. Ele ia ter um grande trecho horizontal, mas na sua subida, uma região fria, acaba, no próximo slide tem ali o perfil de temperatura simulado, né? Então, ele acaba, dependendo da vazão de operação, caindo abaixo desses 27 graus, a partir de certo ponto, e começa a depositar parafina. Então, essa análise a gente rodou por 40 dias, e você vê que dentro de 40 dias, para vazões mais baixas, que é o gráfico que está à direita, no trecho ali superior entre a chegada, né, que está em 0 metros, e os primeiros 400 metros de profundidade, tem deposição de parafina para as duas vazões mais baixas. Porque com a vazão mais baixa, tem mais troca térmica, a temperatura cai abaixo da deposição de parafina, e tem a estimativa de se depositar a 3 milímetros, mais ou menos nesse trecho. Então, com isso, a gente sabe o tempo para que se chegue até uma certa espessura, e aí o operador sabe qual é a espessura que ele pode suportar ou não para a sua operação de passagem de piga, injeção de químico, enfim. O próximo exemplo também é na linha de problemas de garantia de escoamento, nesse caso é a formação de hidratos. O hidrato se forma não por um composto orgânico presente no óleo, mas, na verdade, é pela submissão de água e gás em altas pressões e baixas temperaturas. Então, essa mistura em certas condições termodinâmicas fazem que os cristais se formem, e é um fenômeno que acontece muito rápido. Esses cristais se formam, podem aglomerar e bloquear a linha, causando uma operação e um prejuízo também para a companhia. Então, a gente criou um modelo de formação de hidratos, também aqui em cima do Alfacin, mas em parceria com a Repsol Sinopec Brasil, também por um projeto de P&D, e a gente criou um modelo, depois simulou ele comparando com algumas teses que existem na literatura para o campo de Caratinga, aqui no Brasil, que é um cenário dominado por óleo, então o hidrato se forma ali no bulk do fluxo, mas que, dependendo da condição de operação, podem aparecer cristais, e esses cristais podem se aglomerar e causar o bloqueio. Então, no próximo slide, a gente vê os resultados, comparando o Alfacin com a tese, né, o modelo apresentado na tese aí do Zerpa. A gente vê que a fração volumétrica de hidratos ao longo da flowline do Heiser, estimada tanto pelo Alfacin quanto pelo Zerpa, é muito parecida. Aí a gente tem, como a presença de sólidos no escoamento altera a viscosidade dessa mistura, a gente tem um modelo de viscosidade para a presença de sólido em óleo, e no nossa abordagem, é uma abordagem inovadora, aí, com balanço populacional, a gente também tem o tamanho do aglomerado. Então, nesse caso, a linha era de 6 polegadas, né? Então, você vê que no caso azul, você tem aglomerados aí mais de 4 polegadas, batendo 6 polegadas, então isso indica um plug, né? Então, na nossa simulação. Então, é uma maneira de entender se você pode ou não operar dentro do envelope de hidratos, qual seria o risco de estar ali por algum tempo, né? Por algumas horas. No próximo slide, a gente falou, quando deposita parafina ou algum depósito, tem a passagem de PIG. A gente ainda não simula isso no Alfacin, é uma das próximas features a serem desenvolvidas, mas a gente já fez simulações do ponto de vista estrutural. Qual seria o dano na tubulação, qual seria as tensões e deformações dessa operação para esse tipo de PIG, né? Então, foi do ponto de vista mais de estrutural e integridade, mas que está relacionado aí ao assunto de garantia de escoamento.
Nesse caso, especificamente, nessa linha analisada, eles têm a possibilidade de ter bolsões de gás. E como eles, então, eram uma linha, a pressão, né, era bastante alta, o grande medo deles, o que aconteceria se esse EPIG entrasse no bolsão desse gás? Que ele ia acelerar muito, e quais seriam as consequências estruturais disso, né? Então, a gente teve que realmente fazer a simulação, pensando na estrutura do PIG como um todo, e, claro, os impactos disso, principalmente uma curva de 90 graus, que é onde ele teria o maior impacto, né? Vamos lá. Sim. E, por último, aqui na parte do Alphacin, misturando os conceitos de garantia de escoamento com Digital Twin, com a tecnologia que a gente fez no PWDA, a gente criou aí o que a gente chama de Alpha Twin, que seria um monitoramento em tempo real da produção, também um projeto com a Petrobras, com o pessoal de integridade de poços, onde a gente calcula a cada 10 minutos aí, pressões e temperaturas ao longo do poço, principalmente nas paradas, né, onde você tem um transiente térmico, enfim, tudo isso alimenta um simulador de integridade estrutural dos poços do pessoal. Então, é uma tecnologia que a gente está avançando também para atender a outros problemas de não só integridade, mas, por enquanto, é só integridade. Enfim, no próximo slide, aí, bom, só entrar para tudo isso, né, que a gente comentou, seja na aplicação de software de análise estrutural, CFD, ou desenvolvimento dos que a gente faz, quais são os tipos de profissionais que a gente tem, né? Então, ali dentro do dev, do desenvolvimento, a gente tem o que a gente chama de desenvolvedor científico, geralmente é uma pessoa da ciência da computação ou de alguma engenharia da computação, que está focado na performance do código, nas linguagens de programação, na qualidade da extensibilidade, manutenção do código. A gente tem o engenheiro ou o cientista da computação também, que é o desenvolvedor de aplicação. Esse já está focado em desenvolver interface gráfica, se vai ser desktop, se vai ser web, qual é o tipo de arquivo de entrada, de saída, I/O, arquitetura, enfim, toda a parte computacional que aparece para o usuário também, não só por trás dos panos. No próximo slide, a gente tem o que a gente chama de cientista de dados. Essa é uma profissão nova que apareceu no E3S, mas são pessoas que estão com foco em resolver os problemas de engenharia, não por simulação numérica, mas por inteligência artificial. Então, é uma outra abordagem para tentar solucionar esses problemas, por exemplo, no PWDA, diagnósticos em tempo real, etc. E tem o engenheiro desenvolvedor numérico, que geralmente é engenheiro, mas temos matemáticos, físicos, enfim, pessoas que estão desenvolvendo os modelos matemáticos e a solução dos sistemas de equações desses modelos, focados na qualidade dos resultados e na robustez e performance desse código. Por fim, no último slide dos profissionais, a gente tem o designer, que ele está preocupado na usabilidade, no workflow do usuário, na melhor forma de se fazer um ícone, de se fazer uma interface gráfica que seja bastante fácil de usar, que seja bonita, agradável. E, por fim, o engenheiro de aplicação, que é aquele cara que não está preocupado com o desenvolvimento, mas sim utilizar a tecnologia, dar suporte para os clientes, fazer projetos de consultoria, fazer treinamentos, enfim. Então, com isso dito, né, a gente tem um último slide aí, para o ano que vem, a gente deve ter um programa de estágio, onde a gente precisa de estagiários para engenharia de aplicação, usar software mesmo, por exemplo, o Alphacin, para a parte de garantia de escoamento, e alguns estágios para desenvolvimento de software, da parte numérica, que seria desenvolvimento de modelo e matemático, e de aplicação, que seria de interface gráfica, enfim. Então, com isso aí eu termino, agradeço a todos e estamos abertos a questões e discussões. Isso aí, então, qualquer pergunta que vocês queiram. Vale a pena destacar, em relação a esses profissionais que a gente falou, que todos eles dependem uns dos outros, né? O engenheiro de aplicação, por exemplo, é quem enfrenta o problema de engenharia real, é quem está, né, cara a cara com o cliente, é quem entende o problema e aplica a tecnologia para solucionar, ou
retorna para o desenvolvedor numérico, retorna para o desenvolvedor de aplicação, para, olha, o que a gente tem hoje aqui não resolve esse problema aqui, que a gente precisa dessa coisa, e as coisas vão se desenvolvendo, né? Então, é realmente uma convivência simbiótica muito forte entre esses tipos de profissionais que foram apresentados aí pelo Rio, né? Mas acho que tem algumas perguntas aqui aparecendo, deixa eu ver aqui. Isso, antes de mais nada, Carlos e Vinícius, nós gostaríamos de agradecer pela brilhante apresentação, e aí nós vamos dar início, então, à segunda etapa desse webinar, que é justamente das perguntas. A primeira pergunta que veio aqui, se a Ingrid quiser abrir o microfone e fazer a pergunta, senão nós podemos ler aqui mesmo. Ingrid? Ah, tá. Bom dia. Bom dia, Ingrid. Eu fiquei com uma dúvida com relação ao software de vocês, o POR. Vocês falaram que conseguem prever a permeabilidade, né? A partir da imagem de microtomografia. Só que hoje os estudos mostram que ainda há um gap, né, entre a permeabilidade obtida através da imagem e a obtida experimentalmente, por conta da resolução da imagem. E vocês fazem alguma técnica para poder capturar a porosidade de subresolução, para poder melhorar esse dado experimental e o obtido pela simulação? Sim. Então, Ingrid, boa pergunta. Eu acho que você trabalha nessa área? Trabalho. Muito bom saber, Ingrid, muito bom saber. Durante o desenvolvimento do Core, a gente já tinha desenvolvido outras técnicas para a Petrobras no passado, com foco em arenitos. E aí não tinha esse tanto problema da subresolução, porque a matriz ali do arenito não tem tanta conexão, enfim, pelo menos isso era o que a gente acreditava. Quando a gente foi para os carbonatos, de fato, esse é um problema preocupante, porque eles têm diferentes resoluções de poros e conexões, né? Então, a gente criou uma técnica no Core, foi validada com poucos dados ainda é dentro de P&D, vamos dizer assim, mas que a gente usa duas resoluções, e aí a resolução menor, a gente estocasticamente gera uma rede que se conecta à resolução maior, que é a rede de poros e conexões retiradas da tomografia. Então, basicamente, o processo é o seguinte: eu crio uma rede da maior resolução, que representa exatamente a ligação de poros e conexões que a gente tem, e com a amostra de menor resolução, eu gero propriedades estatísticas e interpolo uma rede equivalente na rede original. Então, fica, como dizer assim, uma rede de grandes poros e grandes conexões com uma rede pequenininha conectada a ela, só que essa rede pequenininha não é fiel à amostra, vamos dizer assim, ponto a ponto, ela é gerada estocasticamente. Ah, tá. Tá bom, obrigada. Eu fiquei com essa dúvida. Legal. A boa notícia para todo mundo, né, é que tem muita coisa para a gente aprender ainda nesse negócio. Significa que tem muita ciência, tem muita engenharia para ser feita. Então, pode ficar tranquilo que falta de trabalho não vai ser o problema nos próximos tempos, não. Eu tenho uma pergunta, Carlos e Vinícius, na verdade, uma espécie de uma provocação aqui, né? Uhum. Quem trabalha com área de simulação, constantemente ouve alguém dizer, né, eu pelo menos já ouvi ao longo dos anos, porque fazer simulação não é fazer pesquisa, não é fazer ciência, e nós sabemos que não é bem assim, né? Muitos problemas da indústria foram resolvidos, foram otimizados, graças ao uso da simulação, obviamente de forma integrada com a parte experimental, isso é importante. Fazer simulação por simulação não é bem assim, né? Mas, assim, o que a gente percebe que, apesar de nós nos depararmos com uma geração que nasceu com tablet na mão, eu sempre falo isso, né? Nós temos dificuldade de encontrar profissionais, alunos, né? Por ser um programa de formação de recursos humanos na área, né? Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, né? Como é que vocês lidam com isso? A E3S trabalha muito com simulação, é o core dela,
E como é que vocês lidam com os profissionais que chegam até vocês? Está difícil de encontrar profissionais na área? Como nós aqui, responsáveis por um programa de formação de recursos humanos, podemos estar atuando nessa direção? Qual o perfil, né, de uma pessoa que quer? Para dar alguns conselhos, né, tem uma série de alunos aqui, nós estamos identificando. Ouvir um pouquinho de vocês que estão no front, né, com relação à atuação na área de modelagem e simulação. Quer começar, Vini? Eu posso dar uma visão um pouco mais do óleo e gás, que eu acho que é uma indústria que tem um pouco menos de resistência, até porque foi bastante pioneira, aí, principalmente em simulação de reservatórios, né? Você não tem como fazer maquete do reservatório, não tem como fazer um protótipo do reservatório, então o que se faz laboratorialmente te dá alguns insights, alguma coisa, mas você tem que levar para a modelagem, né? Seja uma modelagem mais simplificada ou até a simulação de reservatório completa, com todos os seus detalhes. Então, assim, eu não vejo, pelo menos para esse tipo de profissional do upstream, tanta resistência, porque ele não tem muita escolha, né? Vamos dizer assim. Agora, o Carlos, eu acho que ele pode falar das outras indústrias que estão muito mais acostumadas vai lá na oficina, manda o cara fazer tal peça, testa na bancada, aí, de fato, eu acho que a resposta acaba indo muito por esse caminho também, ou seja, dependendo do nível de tecnologia que aquela construção, aquele projeto, né, exigir, quanto mais tecnologia você precisa, menor o preconceito, né? Eu já tive numa indústria que era uma estamparia e eles tinham lá suas máquinas que secavam os tecidos depois de tingidos e tudo mais, e a gente mostrou como é que a simulação poderia ajudar na questão, inclusive, de distribuição do fluxo de ar, para garantir que não houvesse pontos quentes, não sei o que lá. O dono da loja, no final, virou assim, foi assim, deixa eu te mostrar uma coisa. Aí, ok. Ô, fulano, que é? Põe aquele negócio ali no padrão de furação tal. Aí o seu João, ou seu José, não sei como é que é o nome, mas sempre é um João ou um José, ele pegou o negócio, botou em cima da mesa, aquela chapa, apertou o martelo, pegou... Em 3 minutos ele tinha uma chapa perfurada daquela forma. E aí ele falou assim, vocês conseguem bater isso? Aí eu falei assim, cara, nesse nível de tecnologia, não, mas você quer continuar nesse nível de tecnologia? Né? Então, a resposta que a gente sempre procura levar para a indústria é, vocês querem pular tecnologicamente, pular para o lado de norte do Equador, ou querem continuar pensando como hoje a gente é obrigado a pensar como lado sul do Equador? Né? Porque tem muita tecnologia e muito conhecimento aqui, mas a verdade é que existe realmente, sim, preconceito com algumas indústrias. Quanto mais indústria de mineração, indústrias que realmente são, vamos dizer assim, menos tecnológicas, né? Você tem, sim, um preconceito grande com simulação, mas mesmo essas indústrias, hoje em dia, estão sendo obrigadas a realizar isso. Aí vem o outro problema, que é justamente no ponto que a professora está falando. Beleza, gostei desse negócio de tecnologia, gostei desse negócio de simulação. Vamos contratar os engenheiros aqui para resolver o problema. Não tem. Não tem. Não tem porque existe um gap entre o experimentalista, vamos dizer assim, a garotada que nasce plugada, né, tipo Matrix, né, já nasce plugada já no negócio, e a pessoa da matemática, né, aquela pessoa ali no meio que entende como transformar o mundo físico no mundo numérico que vai ser utilizado. Essas 3 pessoas ainda não se entendem direito. E aí você encontra, por exemplo, no nosso caso, né, dentro da E3S, é muito comum a gente encontrar pessoas que utilizam frequentemente simuladores sem se preocupar com o que estão utilizando. Não, isso aqui, poxa, esse simulador aqui é muito bom. Eu usei esse simulador aqui há muito tempo, ele só dá resultado bom. Mentira. Nenhum simulador só dá resultado bom. Né? Se o simulador desse resultado bom, ele tinha um altar e as pessoas rezariam para ele. Então, não é assim. Agora, então a pessoa tem que ter o desenvolvimento de um senso crítico, a capacidade de comunicação com o cliente. Isso sim está fazendo diferença, porque tecnologia, mesmo que a pessoa não tenha, ela vai aprender.
né? Agora, aquele treinamento básico de espírito crítico, isso demora muito mais para você desenvolver do que efetivamente aprender a mexer no software. Então, hoje eu prefiro, né, contratando para a gente aqui, pegar uma pessoa, né, que não entenda absolutamente nada do software, mas que seja um bom analista numérico, né, seja capaz de fazer uma crítica boa em cima de um paper, por exemplo, uma das provas que a gente pode fazer, e a gente faz, toma esse paper aqui e me faz uma análise crítica em cima dele. O que você viu aqui de você pode comentar? Ele tem que ser capaz de analisar isso, porque o software, aprender o software é fácil. Né? O difícil é você injetar os dados certos e analisar corretamente o que sai dele. Isso é o desafio. Né? Isso é o desafio. E sim, existe um gap, professora, nesse aspecto. E sim, eu acho que a gente poderia, inclusive, trabalhar juntos nisso. A I3S ela sempre teve um programa acadêmico forte, a gente está reformando esse programa para agora, 2021, a gente entrar com mais força justamente nessa área de óleo e gás, e a gente quer muito trabalhar com os professores que têm atuação nessas áreas, para levar justamente essa experiência, né, e ajudar, porque é sempre uma via de duas mãos, né? Porque a gente leva essa experiência lá para dentro, as pessoas começam a ter novas dúvidas, como a gente teve há pouquinho da Ingrid aqui, aí você desenvolve uma nova solução para aquilo e as coisas se retroalimentam. Essa interação indústria-universidade, que é um casamento mal resolvido até hoje, é alguma coisa que a gente realmente precisa trabalhar melhor junto aqui, sim. Perfeito. Pessoal, dado o andar da hora, nós vamos abrir aqui para mais uma pergunta. Mais alguém? Tem uma pergunta. Oi, professor Natan, tudo bem? Tudo bem, Carlos? Bom, Carlos, inicialmente, parabéns pela apresentação, obrigado, muito interessante mesmo. Minha pergunta é sobre o que vocês fazem de simulação em reatores químicos nessa cadeia de óleo e gás? Reatores catalíticos? Eu acho que eu posso responder melhor, Vini, que isso faz parte do meu passado aqui. Então, hoje em dia, bom, tecnologia para esse tipo de simulação que a gente tem é a simulação do tipo 3D antes, tá? Uhum. Você pode ter, desde, por exemplo, um caso que a gente utiliza, que a gente já viu muito, simulações de polimerização. Você tem desde leitos fixos de catalisadores até catalisadores suspensos ou homogêneos misturados e coisas desse tipo, né? Hoje, depois que a ANSYS adquiriu o Kenkin, né, faz já, sei lá, quase uma década já, esse poder de simulação, do ponto de vista de modelagem cinética, melhorou muito. E hoje em dia, realmente, se você tiver o conhecimento da modelagem cinética, você pode aplicar o solver do Kenkin para te dar robustez, né, por todos os problemas que eventualmente pode ter as evoluções térmicas e coisas e a mudança rápida de composição, né? E você tem balanço populacional, que te pode permitir fazer análises mais complexas sobre, eventualmente, né, espécies que estão sendo formadas ali. Obviamente, tem caminhos mais complexos e caminho mais simples de fazer isso, né? Abordagens mais complexas ou mais simples, depende da complexidade que você quer ir, né? Mas, sim, você consegue fazer desde análise de, por exemplo, combustão em meio poroso, combustão multifásica, né? Ou seja, injeção, por exemplo, de líquido, vaporização, combustão, ou seja, também partículas sólidas como carvão, né? E coisas desse tipo. Né? Cinéticas homogêneas, que você pode ter, então, o catalisador misturado à solução e diversas formas possíveis. Então, hoje eu diria que a tecnologia, do ponto de vista de disponibilidade de tecnologia para fazer trabalhos com simulações de escoamentos reativos, isso existe bastante tecnologia. Obviamente, não vou mentir para vocês, que, de novo, a gente não tem todas as soluções do mundo, né? Há reações que são extremamente rápidas, há reações que são extremamente lentas, quanto mais lenta, mais fácil de resolver, normalmente, mas nem sempre a gente tem um conhecimento da cinética suficiente, conhecimento da termodinâmica suficiente. Então, essa parte tem que vir de laboratório, né? Isso não existe, não cai do céu, né? Isso tem que vir de laboratório. E, sabendo isso, aí é possível, se não tiver, programar isso dentro do sistema.
E a mesma coisa, a gente está caminhando para fazer isso dentro dos nossos próprios softwares, né? Então, por exemplo, dentro do Alphacim, né, que você tem a questão de deposição de parafina, formação de hidrato, não é propriamente dito uma reação química, né? Mas sim análises químicas, alterações químicas que acontecem por conta de algumas interações ali, químicas e físicas, né? E que podem ser tratadas como reação. Então, hoje, por exemplo, dentro da infraestrutura do Alphacim, você pode fazer o seu próprio plugin, seu próprio pacote de termodinâmica ou de cinético, né? E acoplar ali dentro. Bom, né? A gente vê também sendo feito no próprio Fluent, no ambiente também lá do Fluent, né? É isso. Acho que de maneira geral seria isso. Obrigado. Bom, nós já temos aí o adiantado da hora. Eu queria agradecer muito ao Carlos, ao Vinícius, né, pela excelente palestra que vocês deram, mostrando aí todas as novidades, né, e o trabalho de vocês aí na E3S. E também, né, muito legal isso aí no final, onde foi disponibilizada a nossa conversa e a parceria, né, com a universidade, e aqui o Departamento de Engenharia Química, certamente temos muitas coisas em comum, né, e que podemos trabalhar em conjunto, e também há um incentivo muito grande a esse nosso programa de recursos humanos da ANP, que temos que, inclusive, trabalhar com os nossos bolsistas, né, para fazerem estágios, né, desenvolvimento de projetos dentro da área, né, e a união aí com a empresa privada é muito importante para a gente. Então, eu agradeço e abro a palavra aí para vocês, para a gente finalizar aí a nossa sessão. Bom, como eu até falei no começo, para a gente é sempre um prazer essa interação com a universidade, com a academia. A gente aprende sempre, a gente quer estar sempre próximo, porque a nossa origem é a universidade, como eu falei, um spin-off, inclusive, da UFSC, né? E a gente precisa muito dessa interação para manter a nossa cabeça fresca, para manter sempre inovando, e para isso, volto a dizer, a gente está fazendo um plano bastante forte para 2021 para intensificar essa parceria com as universidades, e eu espero realmente poder contar com vocês, inclusive, como parceiros aí nesse próximo ano, se tudo der certo aí. Mas obrigado aí por tudo. Ok, então... Bom, obrigado também, agradecer aí no nome da E3S, e a gente vai se falando aí ao longo do ano que vem. Com certeza. Então, muito obrigado.